Bom dia, meus peregrinos forenses. Eu estou aqui agora manuseando esse material, né, que eu falei para vocês, que foi coletado num cadáver em putrefação avançada. E eu disse, falei para vocês que é esse tipo de larva aí que se apresenta com esse aspecto aí, ó, né, que são larvas pilosas. Esse besouro, ele tem o adulto, eu vou mostrar depois numa foto, né? Ele tem um corpo alongado e ele é moderadamente convexo, e aí ele mede mais ou menos até de 0,7 a 1 centímetro de comprimento, o adulto, tá? E ele tem uma cor, como eu mostrei, né, ontem ou foi anteontem, agora eu não lembro, que ele tem uma cor parda ou enegrecida, e ele tem pilosidades amareladas, sobretudo na parte ventral, né? São amareladas, branco amareladas, né? Dá uma impressão, quando ele é bem recente, é bem branquinho, aí depois ele vai ficando amarelado como naquela que eu mostrei, né? O que vocês estão vendo aí são as suas larvas, tá vendo? E um substrato alimentício dele aí, que é um resto do cadáver. E você pode observar aí também esses que estão paradinhos aí. Deixa eu pegar aqui melhor. Espera aí. Aqui a gente tem as larvas ativas, né, em desenvolvimento, né, e os estágios larvais. Quando a gente fala de mosca, a gente fala dos estágios larvais, e vocês sabem, né, se vocês me acompanham bem aí, vocês sabem que as moscas têm 3 estágios evolutivos, né, primeiro, segundo e terceiro estágio. Quando a gente vai para coleópteros, aí você vai ter uma variação muito grande, como é o que acontece também para essa espécie aqui. Ó, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Isso aqui já é o que a gente chama de exúvia, tá vendo? Então, quando a larva muda de um estágio para o outro, ela deixa o exoesqueleto anterior, tá vendo? Isso aqui é um exúvio. Então, do dia que chegou para hoje, já teve mudança de estágio. Olha aqui a rachadura, tá vendo? Ele faz uma rachadura aqui na parte dorsal, mais na região anterior, que é por onde a larva sai, né? Ela descola o tegumento externo, e aí ela sai para começar a se desenvolver numa larva maior, e ela deixa o tegumento anterior, tá vendo? E é praticamente igualzinho, né, a larva, só que é oco, é uma casca, literalmente uma casca. Tá certo? E quantos estágios evolutivos essa espécie possui? Aí que tá, né? E eu já vi muito na literatura, já vi vários autores falando na literatura. Olha, ela deve ser uma exúvia também. Vários autores falando sobre a duração do ciclo biológico dessa espécie. Tá viva essa, tá vendo? A duração do ciclo biológico dessa espécie, que varia bastante, né? E só com relação à quantidade de larvas, por exemplo, ou quantidade de estágios larvais, os autores eles discordam. Quando a gente vai para a literatura, você vai ver que tem autores que falam que tem 6 estágios, tem autor que fala que tem de 6 a 9, vai depender das condições. Eu já vi autor citar até 11 estágios evolutivos, entendeu? E a própria duração do ciclo biológico dessa espécie, ela também vai variar bastante. Tem um autor que falou que o ciclo biológico dura em média 60 dias, compreendendo 11 estágios larvais, isso a 27 graus, e por aí vai, dependendo do autor, o que é que ele pesquisou e fez e tal, aí ele vai achar um resultado diferente. O que eu tenho para dizer para vocês também da minha experiência aqui, pegando essa espécie aqui, eu já peguei muitas vezes essa espécie, né? É que eu já encontrei essa espécie aqui nos meus experimentos em carcaça de suíno e em cadáveres também. O pessoal que trabalha com a antropologia aqui no Instituto Médico Legal se depara sempre com essa espécie aí. E eu devo dizer para vocês aqui que, infelizmente, na maioria das vezes, essas solicitações vindo com essa espécie aqui, eu não consigo chegar a uma estimativa boa, precisa. Porque
Porque como eu comentei ontem na live com a doutora Patrícia Thyssen até, eu falei lá, vocês devem ter prestado atenção, que existem 2 metodologias para você estimar o intervalo de tempo entre a morte e o encontro de um cadáver, que uma delas, que é a aceita mundialmente, reconhecida mundialmente, é a que eu utilizo, a metodologia do grau de acumulado, né, GDA. E a outra metodologia é através do padrão de sucessão. Infelizmente, esses coleópteros, eles acabam tendo que, quando a gente acha coleóptero, a gente sabe que já houve gerações de insetos anteriores naquele cadáver. E geralmente, quando isso acontece, a gente perdeu essas informações. E eu que trabalho no laboratório, olha ele comendo aí, ó, que legal. Pausa no comentário para ver ele se alimentando. Lembra que eu falei que eles gostam de periósteo, tendão, os tecidos mais duros. Isso aí é um pedacinho, né, que veio de alimento do cadáver, veio com eles pra gente. A gente deixou ele aí para se alimentar. Tá certo? Então, como eu estava falando para vocês, me perdi, tá vendo o que eu estava falando para vocês com relação lembrei. Com relação meu Deus, com relação à aplicação da metodologia, né? Eu estava falando de GDA, que é a metodologia mundialmente aceita, a que eu uso, e essa metodologia, quando a gente pega coleópteros, que a gente sabe que já teve sucessões anteriores, já teve gerações anteriores, olha, ele fica bem escondidinho ali, ó. Aí a gente tem que usar o outro método que eu citei, que é o método do padrão de sucessão. Só que a gente tem um grande problema quando a gente vai usar esse método do padrão de sucessão. Só para lembrar para vocês, o método do padrão de sucessão, ele foi o primeiro padrão de sucessão entomológica que foi estabelecido foi proposto pelo Meilhan se eu não me engano, foi em 1800, agora não me lembro, 1800, não me lembro agora, gente, mas foi lá na França, e depois eu posto aí embaixo na legenda. Foi lá na França e infelizmente não se aplica pra gente. E o que significa, o que é um padrão de sucessão? Nada mais é do que você observar os grupos de insetos que chegam, quais os momentos que eles chegam, qual o momento que eles chegam, quanto tempo eles duram e como eles vão se sucedendo, para a partir de então você conseguir estimar um padrão de chegada, né, de duração, para que a gente possa fazer o que? Extrapolar para conseguir saber quanto tempo tem que aquele cadáver estar ali. Só que isso é muito complicado fazer estimativa por padrão de sucessão. Requer assim, um estudo de ecologia que eu, na minha avaliação, eu digo que pelo menos um acompanhamento de 5 anos, né, fazendo um acompanhamento de cadáveres em decomposição na região que pretenda fazer essa aplicação de padrão de sucessão. Tá? Caso contrário, você não vai fazer a estimativa certa com o padrão de sucessão, porque ela já é frágil, né? A outra que existe, que é o método do GDA, é um método que leva em consideração dados biológicos, temperatura, então, e aí a gente joga isso numa fórmula. Isso que vocês estão vendo aí, bem pequenininho, ó, gente, são as excretas das larvas, porque elas têm uma atividade intensa aí, ó, e tudo isso aí elas vão comendo e vão jogando as excretas dela aí no recipiente, ó. Tudo isso aí que vocês estão vendo são fezes, né, das larvinhas de dermestes maculados. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, que já vai estar chegando perto de 10 minutos e fica ruim para o pessoal assistir, para enviar, etc e tal, eu quero dizer que eu vou colocar uma foto do adulto na sequência para vocês só relembrarem como que é ele, ok? Então é isso, não esquece de curtir para me ajudar, comentar também para a gente melhorar o engajamento, para que eu possa estar produzindo mais vídeo para vocês, salvar também na sua aba aí, para você quando quiser usar em algum seminário e tal, aí vai ter a fonte segura aí, né? Só para relembrar, Dermestes maculatus, um coleóptero. Ok, gente? Então até a próxima.